Que tal aproveitar essa pausa com o melhor salgadinho de Ribeirão Preto? Salgadinhos Alzira, 70 anos de tradição. Salgados assados, fritos especiais e também para sua festa. Faça a sua encomenda agora através do telefone 3625-9880 ou também pelo site salgadinhosribeirãopreto.com.br. Salgadinhos Alzira, desde 1955, fazendo os melhores salgados de Ribeirão. O primeiro passo na reunião do conselho foi estabelecer se de fato seria acionada a Câmara Comercial Brasil-Canadá, que é o foro de resolução competente e eleito em contrato entre as partes para a resolução de conflitos, incluindo uma dissolução da empresa, exclusão de sócio, enfim, todo e qualquer litígio envolvendo a companhia tem que ser discutido na Câmara Comercial Brasil-Canadá. Por que não pode ser discutido na Justiça Comum isso? Justamente porque há uma cláusula de resolução de disputa prevista no contrato. Então, quando isso cai na Justiça Comum, ela é incompetente para julgar, porque já está estabelecido no contrato onde tem que ser julgado. Isso é um ponto importante para a gente se observar. Inclusive, no contrato prevê que a mediação da Brasil-Canadá tem que ser feita em Ribeirão Preto. Isso está no contrato. É um detalhe bastante importante esse. Mas o primeiro objeto assim, de discussão nesse sentido durante a reunião foi o aceite do Conselho em ingressar na Brasil-Canadá para excluir a Trex do quadro societário do Botafogo Futebol S.A. Ou seja, não se pretende dissolver a companhia e extinguir o CNPJ. A intenção do Conselho do Botafogo atualmente é excluir a Trex do quadro societário. Foi aprovado por unanimidade, acredito eu. Não sei se teve alguém que se posicionou ao contrário, até porque grande parte dos conselheiros atualmente já é alinhada com esse posicionamento, né, da resolução da parceria com a Trex. Então seria improvável que houvesse algum voto que divergisse disso. O segundo passo foi a discussão no Conselho da forma que seria pago o valor da Brasil-Canadá. Salvo engano, o valor para ingresso na disputa arbitral total é de R$777 mil, salvo engano. E esse é o valor total que, numa situação comum, seria pago a metade por cada parte, mas a Trex ela se posicionou contra o pagamento da sua parte, porque não é interesse da empresa discutir a sua exclusão do quadro societário, né, da Botafogo Futebol S.A. Eu sei que a gente falou de não dar opinião, mas eu acho que é um entendimento, falando como advogado, tá? Eu acho que é um entendimento dentro do aceitável para o interesse da empresa, e houveram até alguns questionamentos dentro do conselho em relação à segurança da Trex nesse procedimento, no sentido de se está tão confiante que a Brasil-Canadá se posicionará favorável à Trex, então eles pagariam a multa pagariam o valor das custas para ingressar na disputa e depois esse valor seria reavido, até porque, novamente, está previsto em contrato que a parte vencida no processo de mediação ela tem que pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Superada essa questão, colocou-se na mesa que o valor total de pagamento é de R$777 mil aproximadamente, e precisaria entender como isso seria pago. A primeira discussão em relação a essa questão do pagamento foi um potencial investidor que tem interesse na aquisição da Sociedade Anônima do Botafogo, está ciente da disputa entre Trex e Botafogo Futebol Clube e disse para o Botafogo que toparia fazer o aporte necessário para o ingresso na Brasil-Canadá sem cobrança de juros e sem garantias. Entretanto, o que melou esse negócio? A postura desse potencial investidor, ela não foi do agrado dos representantes do Botafogo Futebol Clube que participaram dessa reunião para discutir essas bases. Não gerou como posso dizer, uma possibilidade assim, de prosperidade em relação a isso pela postura do investidor. E esse cara ele exigiu que fazer esse aporte
para pagamento das custas, ele teria prioridade na compra da companhia após a dissolução. Falando como advogado e eu trabalho com direito empresarial diariamente, no meu entendimento, eu não vejo isso como uma condição absurda. De verdade, falando como advogado. E eu, inclusive, fiz um processo de aquisição de empresa ontem. Então, eu estou dentro da área. Então, houve essa exigência por parte desse potencial investidor e o Botafogo Futebol Clube entendeu que não seria momento de confiar cegamente numa pessoa que eles ainda não conhecem e, de fato, se eles aceitassem esse aporte de um valor X por pagamento das custas, eles estariam amarrados, de fato, a esse cara. E é complicado você aceitar essa grana no desespero, sem talvez conhecer tão a fundo esse investidor, e você daqui 7 anos se vê novamente na mesma situação. Então, em virtude desse cenário, o Botafogo Futebol Clube optou por não seguir com esse investidor que pagaria as custas da Brasil-Canadá. O segundo ponto que foi sugerido e que é o mais provável nesse momento é uma operação financeira envolvendo um banco digital que tem interesse no fomento do Botafogo Futebol Clube, no fomento de futebol. E esse banco digital, além de servir como instituição financeira que pode realizar um empréstimo, vou explicar depois para vocês as bases desse empréstimo, eles também funcionam como intermediadores com grupos de investidores que querem adentrar no futebol. Então é como se fosse uma XP Investimentos que fez algumas operações para clubes da Série A de negociações milionárias, como a gente viu nos últimos anos. Então, essa instituição financeira, além de servir como quem vai passar o dinheiro através de um empréstimo para o Botafogo Futebol Clube, ela também pode servir como uma intermediadora para ligar o Botafogo Futebol Clube a potenciais investidores, grupos de investidores. Só para explicar para o pessoal que está acompanhando, já está tendo alguns comentários, o que a gente apurou de informação, que é o que o Beraldo está explicando. O Botafogo apresentou ao Conselho Deliberativo na segunda-feira 3 possibilidades de negócio, 3 possibilidades para que o clube decidisse o que vai ser melhor. Nenhuma dessas posições ainda foi tomada. O Botafogo ainda não decidiu qual caminho tomar. A primeira oportunidade que foi colocada para conhecimento dos conselheiros foi a desse investidor único que pagaria as custas do processo via a prioridade de compra da SAF num segundo momento. A segunda possibilidade, que é essa que o Bernardo está explicando agora, é do banco digital, que faria um empréstimo, e aí o Bernardo vai continuar explicando. Depois a gente vai explicar a terceira condição, a terceira possibilidade que foi apresentada para os conselheiros. Para nós, não foi citado nenhum nome, então a gente não sei te dizer o nome do investidor, nem o nome do grupo, nem o nome do banco. Mas não sei se isso foi exposto aos conselheiros. Eu imagino que ainda não. Não. Mas para vocês entenderem que são 3 cenários diferentes. Primeiro, o Beraldo explicou, o investidor solo, agora a gente está falando do banco, depois tem a terceira opção. Os nomes não foram revelados, inclusive nos materiais que foram apresentados durante a reunião do conselho, pelo que nos foi reportado, todos os nomes estavam riscados. E, consequentemente, documentação, CNPJ, enfim. Essa operação financeira, ela tem um teto de R$500 mil. Teto, entenda como teto. Porque o Botafogo Futebol Clube, ele ainda negocia com o banco as condições e o valor que vai ser liberado para essa operação financeira. Então, não está batido o martelo justamente porque isso ainda está em negociação. É uma negociação que já vem caminhando há algum tempo, mas ainda não foi uma negociação fechada. O banco ele exige garantias para, obviamente, repassar um valor a título de empréstimo. E o que o Botafogo Futebol Clube ofereceu? Direito creditório das cadeiras cativas e camarotes, que é a principal fonte de renda hoje do clube. E segundo o Lucas Vini, que é conselheiro do Botafogo Futebol Clube, corresponde a aproximadamente 65% das receitas mensais do Botafogo Futebol Clube. Esses R$500 mil, eles seriam pagos em 24 meses. Então, durante 24 meses,
haveria esse repasse das verbas da cadeira cativa dos camarotes, ou, num cenário hipotético, que haja uma conclusão no procedimento da Brasil-Canadá e o Botafogo Futebol Clube passe a ter novas receitas, esse valor pode ser amortizado a qualquer momento. Mas a garantia é o repasse dos valores da cadeira cativa e camarote. O Décio, nosso grupo de membros, ele foi questionado pelo Matheus Arsencio sobre a viabilidade desse negócio em termos de repasse de juros, o quanto isso oneraria o clube. E o Décio fez esse cálculo que até 2,5% na taxa de juros, a operação ela é autossustentável ainda. Então, não é como se o Botafogo, em tese, tá? Por favor, né? Como se o Botafogo Futebol Clube estivesse fazendo uma dívida que ele não tem liquidez para pagar. Pelo que nos foi apresentado e nos foi descrito, é uma operação que ela é autossustentável. Ela cabe dentro do orçamento. Exatamente. É claro que a gente não conta com variáveis, né? A gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente, a gente não sabe se a renda da cadeira cativa ela pode cair drasticamente, a gente não sabe se pode aparecer outra pandemia no mundo, a gente não sabe. Então, é N variáveis, mas esse exercício de adivinhação também não cabe a nós fazermos porque não temos bola de cristal. Sim. Então, ter esses R$500 mil, até R$500 mil, que seriam garantidos pela instituição financeira através dessa operação. E, além disso, o valor seria complementado com empréstimos de conselheiros do clube. Durante a reunião do conselho, alguns conselheiros eles já se colocaram à disposição. Exatamente. Para fazerem algumas doações. Durante a reunião do conselho já foi alcançado a quantia de aproximadamente R$200 mil. São empréstimos, tá? É bom a gente salientar isso. Porque assim, todas essas informações que a gente está trazendo para vocês, todas elas foram passadas pelo presidente do BFC, o Eduardo Esteves, e pelo Daniel Pita Marques, que também faz parte do Conselho do Botafogo. Então, assim, nós não estamos passando aqui para vocês informações do que a gente acha ou de que a gente ouviu de algum terceiro. São informações que foram passadas pelas responsáveis pessoas do BFC, que estavam dentro da reunião e que nos autorizaram a passar essas informações para o nosso público. Isso vai estar público em ata também futuramente, né? Exatamente. Quando for publicado. E sobre essa questão dos empréstimos para os conselheiros, isso foi uma questão que o do Esteves ele foi muito enfático e categórico para a gente também colocar na informação que a gente estava passando. Não será doado nada ao Botafogo Futebol Clube. O Botafogo, a quem quiser doar, fará a fazer parte da... Eu falei doar, mas não é doar. Para quem quiser fazer parte da ação, vai fazer um empréstimo com as suas questões todas colocadas em contrato e com as devidas responsabilidades já direcionadas de como é que vai receber, quanto tempo tem para receber, tudo isso já vai estar especificado dentro destes contratos, né, Beraldi? A gente não tem, não só nós, né, mas acho que nem o próprio Botafogo Futebol Clube ainda definiu as bases para esses empréstimos, né? Então, como o Murilo disse, a gente não sabe qual que vai ser o índice de correção, a gente não sabe qual que vai ser a taxa de juros aplicada ao mês, a gente não sabe a partir de quando essas confissões de dívida elas vão ter liquidez, até porque elas não foram formuladas e é algo para o futuro. Então esse é o segundo plano e o que mais tende a ser executado, tá? O terceiro plano é fazer uma arrecadação dentro do próprio conselho e reunir esse valor de R$770 mil dentro do próprio conselho no mesmo formato que eu disse anteriormente, né? Empréstimos realizados por conselheiros ou torcedores, né? Não precisa ser conselheiro necessariamente para fazer essa operação, e alegam que talvez esse seja o melhor caminho para não ter, abre aspas, né, rabo preso com ninguém, né? Nem com o investidor, nem com a instituição financeira. Mas um pouco complexo, eu acho, esse movimento pelo constante esvaziamento do conselho, que é bastante triste. Ainda tem um outro cenário de uma prospecção de outro investidor. Estão havendo algumas conversas, né, algumas tratativas, mas esse investidor, que pelo que nos foi passado é de um porte bem mais robusto e bem mais confiável,
Ele disse que só vai tomar uma atitude após o ingresso na arbitragem e, consequentemente, um parecer final acerca da exclusão do sócio na companhia. Então, nesse momento, são esses cenários que o Botafogo Futebol Clube tem em mãos. Esse terceiro cenário, para explicar um pouco mais, segundo as informações que a gente conseguiu, trata-se de um fundo de investimento que já tem operações dentro do futebol, e o Botafogo foi consultado por esse fundo através de um intermediário, de que este fundo gostaria de saber como está o Botafogo e qual a sua viabilidade para negócio. Mas esse fundo também deixou muito claro que ele só fará qualquer tipo de contato para negócio após a resolução judicial de tudo que está acontecendo. Não é um grupo que topa entrar numa disputa judicial para medir força, nem nada. Acho que até por isso tem mais robustez no mercado, porque não vai ficar entrando nesse tipo de negócio do jeito que ele está agora. Mas mostra que existe interesse no Botafogo, na marca Botafogo, dentro do mercado. Para responder algumas pessoas que estão perguntando aqui, de algumas dúvidas, o Edmilson perguntou se pode, no estatuto, conselheiro fazer empréstimo ao clube. Eu não sei te dizer se pode no estatuto, mas o que eu posso te garantir é que dirigentes e conselheiros fazem aportes financeiros em clube de futebol, desde que a gente entende de futebol. Sim. Então, assim, como isso é feito, eu imagino que... O estatuto também pode ser alterado, né? E como o próprio conselho que está fazendo esse movimento, eu acho que isso não seria um empecilho, tá? O Igor falou que citou um nome aqui de Banco Digital. Eu não vou nem falar o nome, Igor, não por não respeitar a sua informação, mas é para não gerar nenhuma... A gente realmente não sabe. Porque como a gente não sabe, depois alguém faz um corte, fala que a gente falou tal nome. Então, quem tá vendo a live, leu o nome que você mandou aí do... Eu vi alguém tinha comentado esse nome. Não tem credibilidade porque ninguém sabe. Eu não sei, então por isso eu não vou falar, viu, o Igor? O Luiz Augusto falou, quanta irresponsabilidade desses conselheiros, como aceitaram a sociedade com a Trex, estão assinando a incompetência no passado. Isso é verdade, estão assinando a incompetência do passado porque fizeram um processo de vida do clube nas coxas. Não foi bem feito, não. Se fosse bem feito, não estava com problema até agora. Exatamente. Então, isso é básico. O Fernando Bruschini, se os nomes dos possíveis investidores não são disponibilizados aos conselheiros, como eles chegam até o clube? Quem está buscando? Ô, Fernando, você é advogado, cara, isso é do meio de negócio. Você sabe que existe esse giro de negociação. Os investidores, eles têm... não é que isso foi proibido de ser levado ao conselho, tá? Só para deixar claro, o Botafogo ainda não decidiu qual caminho vai tomar. Eu acho que a partir do momento em que se decidir o caminho que vai tomar, aí eu acho que tudo isso vai ser exposto para eles, né? Uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente é que vai haver uma reunião extraordinária, provavelmente em 1 ou 2 semanas, já com a aprovação ou não do crédito por parte do Banco Digital. E para ser aprovado isso perante o Conselho, eu tinha esquecido de mencionar isso. Porque isso não pode ser aprovado sem a anuência do Conselho. Então, em breve, a gente vai ter mais uma reunião extraordinária, acredito eu. Sobre essa questão dos intermediários, não há só uma pessoa fazendo esse trabalho de intermediação na prospecção de investidores para o Botafogo, tá? É importante a gente entender isso. O que há atualmente é a exclusividade de um intermediário com um grupo. O que temos hoje é isso. Só que nada impede do Botafogo Futebol Clube, através de outros intermediários, e tem intermediários ligados ao próprio Botafogo, figuras robustas na nossa história que estão fazendo esse trabalho, de procura de possíveis fomentadores da futura companhia. Então, esse investidor vem sendo buscado. Tanto é que, além do investidor que eu havia falado, que fez a proposta de ter exclusividade na compra da futura companhia, o Botafogo ainda teve conversas com um grupo, uma holding de Portugal, uma holding de clubes, um grupo que já fomenta futebol por lá, e também com um grupo de investidores com sede em São Paulo. Essas 2 negociações não foram para frente, então, só para ilustrar que de fato há
essa procura por um novo parceiro. E aí, Fio, ainda não tá fazendo parte do clube de membros do PanteraCast? Fique por dentro das informações do Botafogo em primeira mão e com exclusividade. Participe também das nossas ações com patrocinadores, concorra a prêmios e brindes e faça parte do nosso grupo seleto de resenha no WhatsApp. Para participar é bem fácil, basta você acessar o nosso canal no YouTube, clicar em Seja Membro e escolher o plano que cabe no seu bolso. Mas eu vou te lembrar que para poder fazer parte do grupo do WhatsApp, você precisa fazer a assinatura a partir do Plano Botafogo. O PanteraCast é um veículo independente e o seu apoio ajuda demais na manutenção do projeto. Seja um membro do PanteraCast, aqui o conteúdo é de botafoguense para botafoguense.